também sou. Senhor. Pai de graça, Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, pela obra perfeita, consumada para sempre lá na cruz do Calvário, nós usufruímos de vida, e vida com abundância, por meio do sangue derramado de Cristo Jesus. Pai, fomos perdoados, e agora através da sua ressurreição, nós somos justificados. A justificação nos tornou santo, e como santos temos também a filiação. Somos filhos amados do Senhor, e como filhos somos herdeiros da justiça. Herdamos a justiça, Pai, e alegres no Senhor, regozijando em espírito, Pai, nós estamos aqui oferecendo um culto de adoração. Aleluia. Um culto de louvor, um culto racional, Pai, para que o teu nome seja engrandecido, Aleluia. seja exaltado. Nós queremos declarar, Senhor, que amamos o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Amém. Ninguém tem maior prova de amor do que aquele que dá vida pelo seu irmão, e Jesus Cristo deu a vida por nós. O nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, morreu por nós, e Ele não só morreu por nós, mas Ele rogou ao Senhor, Pai, para que enviasse o Espírito Santo, e o Espírito Santo agora está conosco para sempre. Amém, Jesus. O Espírito Santo, Pai, como Jesus disse, é o Paráclito, aquele que caminha junto conosco, aquele que coopera conosco em tudo que vamos fazer. Por isso, nessa noite, Pai, nós somos agradecidos ao Senhor, somos gratos pela eterna aliança, somos gratos pela eterna redenção, somos gratos por recebermos a vida eterna agora. Já temos a vida eterna. Somos gratos, Pai amado, Pai querido, porque sabemos que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e ainda não chegou em nossos corações, é o que o Senhor tem preparado para nós que te amamos. Assim nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Receba esse culto em nome de Jesus. Amém. Eu os cumprimento, tanto os que estão presentes quanto os que estão pelas redes sociais, em nome do Senhor Jesus. Continue abençoados. Podeis assentar. Eu quero ministrar um pequeno seminário para vocês essa noite. Já não é mais uma mensagem, né? É um seminário. O título da minha mensagem é Construindo a Vida sobre Jesus Cristo. Construindo a vida sobre Jesus Cristo. É sobre esse assunto que eu quero conversar com vocês. A cada pessoa que eu vejo partir, a cada ente querido que eu vejo partir para a eternidade, a segurança que dá ao estar ali no velório daquela pessoa é porque ele construiu a sua vida em Cristo. Então, quem construiu a sua vida em Cristo, não importa se ele está aqui ou se ele está em outra vida, ele está seguro. Eu quero compartilhar através do texto 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 10 a 11. Acompanhe comigo, por favor. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Então, esse texto, o apóstolo Paulo está dizendo para nós: ninguém pode pôr outro fundamento. Existe um fundamento, e esse fundamento é Jesus Cristo, e não pode se pôr outro fundamento para que se construa algo a não ser Jesus Cristo.
Quando uma pessoa confessa com a boca e crê com o coração que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela, essa pessoa, ela inicia uma nova vida. Essa nova vida eu chamo de vida cristã. E essa vida cristã agora, ela tem um outro alicerce. Antes de você e eu virmos para Jesus, nós tínhamos a nossa casa construída sobre o alicerce dos rudimentos do mundo. Mas agora nós optamos por estar em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus agora nós temos um outro fundamento. Que fundamento que é? Jesus Cristo. Então, todo o tempo da nossa vida aqui na terra é um tempo de construir uma casa. Essa casa é uma casa espiritual, e eu chamo essa casa espiritual de minha vida e de sua vida. Todos aqueles que receberam Cristo, o tempo em que ele vive aqui na terra, ele está construindo a sua casa sobre o fundamento. O Senhor Jesus é o fundamento de toda a existência, mas o indivíduo torna isso particular, sua realidade experimental, quando ele elege o Senhor Jesus como seu Senhor pessoal. É como se Jesus fosse um alicerce pessoal meu. Jesus é um alicerce pessoal seu. Nenhuma obra realizada fora desse fundamento terá sustentação eterna. Escute o que eu estou falando. Nenhuma obra que foi construída sobre outro fundamento, a não ser Jesus, terá fundamento eterno. Ou seja, não adianta você colocar a segurança da sua vida em outra coisa a não ser Jesus, porque o único que garante a segurança eterna é Jesus Cristo. É preciso construir a vida sobre esse fundamento. Tudo o que fizermos deve ser de acordo com o governo de Cristo, sobre o fundamento do senhorio. Ou seja, Jesus é meu Senhor, eu vou edificar. Escute o que eu vou falar agora. Ateu é uma pessoa que diz que não crê em Deus. Então eu digo, a edificação de um ateu é fora de Cristo. Essa edificação vai ruir, pois ele não está fundamentado em Cristo Jesus. O religioso, aquilo que faz por fazer, aquilo que faz sem saber por que faz. Aquela pessoa que vem à igreja ou vai a qualquer outro templo por ir, mas sem estar completamente ligado ao Senhor. A edificação do religioso vai ruir, pois não está fundamentado em Jesus Cristo, e sim em conceitos da religião. Algo interessante é que não haverá ateus no inferno. Exatamente após sua morte, ele já crerá em Deus. Pastor, o que você está querendo dizer? Não vai ter ateus no inferno, porque assim que ele morrer, ele já vai saber que existe Jesus, e ele vai dizer assim: que besteira que eu fiz na minha vida. Por isso, a coisa mais importante que um homem e uma mulher pode fazer na terra, enquanto vida ela tem, é nascer de novo. O que é nascer de novo? Quando eu nasci da minha mãe, eu nasci com a inclinação para o mal, e toda a humanidade também. Por isso é necessário nascer de novo. Nascemos com vontade de fazer coisas erradas, coisas fora da palavra. Por isso, nascer de novo é a coisa mais importante que existe na vida de um homem. A segunda coisa mais importante na vida de um homem é concordar com Deus, concordar com a palavra dele, concordar com o que ele disse na Bíblia Sagrada. Quem está fundamentado no senhorio de Cristo será salvo. A Bíblia, entretanto, nos instrui que Deus não quer somente a nossa salvação, mas Deus deseja que sobre o fundamento da salvação em Cristo edifiquemos uma obra. Deus não quer que você simplesmente seja salvo, mas Ele quer usar a sua vida aqui na terra. Ele quer viver através de você aqui na terra. Por isso Ele quer que você tenha uma vida cristã conectada a Ele. Eu quero ler agora 1 Coríntios 3, de 10 a 17. Acompanhe comigo, por favor. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento,
e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Existe um padrão para viver a vida cristã, amados. Olha lá. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, olha a matéria-prima que nós devemos usar para construir sobre Jesus: ouro, prata, pedras preciosas, madeira fenopalha. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que uma vez salvo, uma vez eu salvo, uma vez você salvo, agora nós precisamos construir sobre essa salvação em Cristo Jesus. Precisamos construir algo, e a matéria-prima nós podemos escolher: ouro, prata, pedras preciosas ou madeira fenopalha. Ou seja, eu posso optar viver por viver madeira fenopalha, porque madeira fenopalha queima fácil, ela se acaba fácil. Mas o ouro, prata e pedra preciosa, não. Quanto mais fogo, mais bonito fica. Quanto mais fogo, mais brilhante fica. E a Bíblia está dizendo que o crente, eu quero parafrasear para você entender, o cristão, o filho de Deus, ele não vai passar pelo julgamento do trono branco, que é para condenação, que é para julgamento, para condenação eterna. Mas o cristão, o filho de Deus, ele vai passar pelo tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, todos estão salvos. E nesse tribunal de Cristo vai ser julgado só a questão das obras. Para quê? Para ver se você tem galardão ou não, para ver se você pode ser presenteado ou não. Se eu e você edificarmos sobre Cristo com ouro, prata e pedras preciosas, nós teremos galardão. Além de estar salvo, seremos presenteados por Cristo. Se edificarmos com madeira fenopalha, não teremos nada, só estaremos salvos, mas sem nenhuma recompensa. O que é edificar com ouro? Ouro fala da glória, ouro fala de santidade. Eu posso edificar minha vida sobre Cristo sendo santo, vivendo uma vida de santidade. Prata fala de redenção, eu posso ganhar almas para Jesus. E pedras preciosas fala de dons, eu posso usar os meus dons espirituais, meu dom ministerial, meus dons operacionais para servir a Cristo, servindo as pessoas na igreja e onde quer que eu vá. Olha o que a Bíblia diz: se a obra que alguém edificou, existe um fundamento que é Cristo. Agora eu pego as matérias-primas, eu posso escolher ouro, prata ou pedra preciosa, ou madeira fenopalha, e eu vou construindo a minha vida cristã sobre Cristo. E aí agora, quando chegar o dia do tribunal de Cristo, vai ter julgamento. Olha lá, se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Aleluia. Se a obra de alguém se queimar, madeira fenopalha, sofrerá detrimento. Ou seja, você vai sofrer perda. Mesmo sendo salvo, você vai sofrer perda. Mas o tal será salvo, todavia pelo fogo. Passou pelo fogo, é madeira fenopalha, virou cinza, não tem presente. Mas vai ter punição, não a punição do inferno, mas vai ter uma disciplina, por não ter edificado com ouro, prata ou pedra preciosa. Sofrerá prejuízo. O conjunto de realizações que fazemos na terra é comparado na Bíblia com a edificação de uma casa. Então toda a minha vida, todo o tempo que eu viver aqui, todo o tempo que você viver aqui, ele é comparado com a construção de uma casa, uma edificação de uma casa. E sabemos que a parte essencial da construção de uma casa está no fundamento, está no alicerce, para que não possa rachar as paredes, para que não possa afundar as paredes, as colunas. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês: todos nós estamos construindo. Nasceu, está construindo.
Nesse exato momento, você está construindo a sua casa, ou seja, a sua vida. Cada ato realizado neste dia de hoje será agregado à sua construção. Todos nós estamos construindo algo, seja uma casa, seja um prédio, no qual vai o nosso nome. Aqueles que sonham em ver um dia um prédio com o seu nome, já o têm. Ou seja, se você está construindo a vida para você, a sua vida do jeito que você quer, então você já tem a sua construção. A pergunta que eu falo é o seguinte: até hoje, como está a construção da sua vida cristã? Como está a aparência da sua casa ou da sua vida? Como está o estado de conservação dessa construção? Essa construção que é a sua vida espiritual, ela tem a sua imagem ou tem a imagem do Senhor Jesus? Você está construindo de acordo com a vontade dele ou de acordo com a vontade sua? Do que está sendo feita esta construção? Tudo que estamos construindo um dia passará pelo fogo. O que você fez e está fazendo na terra? Deus em Cristo Jesus resgatou-nos do destino eterno do inferno. Por isso que Cristo morreu na cruz, para nos salvar. Ele nos salvou do inferno, nos salvou da culpa, do pecado. E o que estamos fazendo com isto? Jesus deu a vida. Jesus acreditou tanto em mim e em você, que Ele morreu por nós. Deus quer que façamos obras eternas. Das nossas obras é que virá o nosso galardão. E através das nossas obras glorificamos a Deus. O senhorio de Jesus é a grande rocha sobre a qual devemos construir nossa casa. Ou seja, quando eu tenho Jesus como meu Senhor, quando eu tenho Jesus como meu dono, como meu Salvador, Ele é a rocha da minha construção. O senhorio de Jesus é o único solo sobre o qual deveríamos edificar as nossas obras, o edifício de obras. Então todos estão construindo, ou com ouro, prata, pedra preciosa, ou com madeira fenopalha. Segundo ponto, sobre quem construir? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Sobre quem construir? Eu quero ler Mateus 16, 13 a 18. Sobre quem construir? Olha lá. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Então, sobre quem construir? Jesus estava caminhando com seus discípulos em Cesareia de Filipe, onde Filipe era a cidade de Filipe. E então Jesus, chegando ali, ele olha uma rocha grande, e Jesus olha para os discípulos e diz assim: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos respondem: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias ou algum dos profetas. Mas Jesus, olhando para eles, diz assim: eu quero saber de vocês que são os meus discípulos, para vocês, quem sou eu? Pedro, impulsionado pelo Espírito Santo, recebendo a revelação de Deus, diz: tu és o Cristo. Cristo quer dizer o Messias. Messias no grego quer dizer ungido, Cristo. No hebraico, Messias quer dizer ungido. Tu és o ungido de Deus, tu és o Filho de Deus. Então, através da revelação de Deus, Pedro tem essa grande revelação
de que Jesus é a grande rocha. E sobre essa grande rocha da revelação que Pedro deu, que Jesus é o Filho do Deus vivo, é que devemos construir a nossa vida cristã. Aleluia. Em certo momento da caminhada, Jesus disse isso. A grande revelação era de que Jesus de Nazaré era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias esperado. Pedro está dizendo o seguinte: aquele que nasceu de Maria, aquele que vocês chamam de filho de José, na verdade ele é filho de Deus. Aleluia. O Senhor Jesus, porém, vai adiante e apresenta os atos que iriam derivar dessa revelação, bem como qual era a posição de Pedro nessa revelação. Para entendermos melhor esse cenário, precisamos compreender as palavras que o Senhor Jesus estava utilizando neste momento. Jesus, ele disse: tu és Pedro. Imagina que Pedro está aqui à direita. Tu és Pedro. Jesus está à direita. Tu és Pedro. E aí ele disse, do lado de cá: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro no grego é igual Petros. Petros significa uma pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas pedra no grego é Petra. Deixa eu falar novamente para você não se confundir. Pedro no grego é Petros. Diga comigo, Petros. E pedra no grego é Petra. Então Petros, que é Pedro, significa uma pedra pequena e móvel. Petra, que significa pedra, é uma grande pedra, rocha maciça, ou ainda um grande rochedo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então o Senhor Jesus comparou. Está vendo aquela rocha ali maciça? Então, sobre a revelação que Pedro disse, de que eu sou filho de Deus, é a mesma coisa que vocês vê essa pedra maciça. Ela não se move, ela não se mexe, ela é firme, ela é inabalável. Sobre essa segurança eu vou edificar a minha igreja. Aleluia. Jesus não edificou a sua igreja sobre homem nenhum, mas sobre Ele mesmo. Aleluia. Igreja aqui no grego é eclésia, significa assembleia, a reunião pública dos membros. Então, parafraseando o que Pedro disse, parafraseando o versículo, assim é o versículo ficaria então parafraseando. O Senhor Jesus estava dizendo a Pedro: Pedro, você é uma pequena pedra, mas sobre a grande revelação de que o Filho do Homem é o Cristo, o Messias, eu edificarei a assembleia, a minha assembleia. Isso aqui é assembleia, igreja, eclésia. Pedro, e olha o que ele está dizendo: Pedro, se você caminhar e viver na revelação do Senhor, do Cristo, Petra, você, pequena pedra, Petros, será agregado à grande assembleia, eclésia, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Aleluia. Ele está dizendo o seguinte: Pedro, você é uma pedra pequena e firme, uma pedra pequena e imóvel, mas você falou algo que Deus te deu, de que eu sou o Filho de Deus. Essa é a grande revelação, é a rocha. Se você continuar andando dessa forma, se você continuar pensando dessa forma, eu vou colocar você na minha igreja, que está fundamentado sobre mim mesmo, que sou a rocha, e os portões do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sabe o que significa isso? Ninguém que está na igreja vai para o inferno. Ninguém que creu em Jesus, que creu nessa rocha, passará para o Hades. Aleluia, glória a Deus. Se eu fosse você, eu ficava alegre. A revelação de Deus a Pedro era de que a igreja seria edificada sobre a revelação de que Jesus era o Cristo, a rocha, e de que ele, Pedro, como pequena pedra, seguindo esse Jesus, seria edificado sobre essa grande rocha. A edificação da igreja não se daria sobre a pedra Pedro, mas sobre a revelação do Cristo, esperado pelos povos, do Cordeiro que tira o pecado do mundo.
O apóstolo atesta isto, falando que somos como pedras vivas. O próprio apóstolo Pedro, ele fala que nós somos pedras vivas. 1 Pedro 2, 4, 5, acompanhe comigo, olha lá. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Olha o 5. Vós também, como pedras vivas, somos edificados casa espiritual. Então, meu irmão, a sua vida é uma casa espiritual. A vida é espiritual, a vida não é carnal. Ainda que estejamos num corpo de carne, a nossa vida real é espiritual. Pergunta por quê? Porque essa carne é só um passaporte para nós andarmos aqui na terra. Quando formos embora da terra, esse passaporte fica na terra. Mas o verdadeiro você vai para Deus. Aleluia. O salmista declara, Salmos 19, 14, olha lá: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia. Então a minha vida e a sua vida está sendo edificada sobre a rocha. Quem é a rocha, pastor? Cristo Jesus. Tudo na nossa vida deve ser edificado sobre este fundamento, de que Jesus de Nazaré é o Cristo, e com o propósito de que isto resulte na edificação do agrupamento dos santos. Querido, significa que o meu casamento, os meus negócios, a educação de filhos, os relacionamentos, tudo deve estar sobre esse fundamento. Você não pode tirar nada desse fundamento. Tudo deve estar sobre esse fundamento. Não tem como você edificar o casamento sobre Cristo e querer educar os filhos sem fora de Cristo. Não tem como você abrir uma empresa e querer fazer fora de Cristo. Tudo está em Cristo, tem que estar em Cristo. Jesus Cristo está posto como fundamento de toda a vida, de toda a existência. Ele é aquele que criou tudo, em quem tudo é sustentado. Então, sobre quem devemos construir? Sobre a rocha que é Cristo. Todos estamos construindo a nossa vida espiritual. E sobre que estamos construindo? Sobre Cristo. Com que? Você pode escolher ouro, prata ou pedra preciosa ou madeira fenopalha. Terceiro, não existe outro fundamento para construir que possa sustentar. Escute, não tem nada que vai poder segurar você na eternidade. Não tem nada que vai poder segurar você quando você fechar os teus olhos, a não ser Jesus. Quem se sustentar em qualquer outro fundamento, pastor, eu não conheço outro fundamento. Vou falar para você que tem vários fundamentos. O mundo oferece vários fundamentos. O mundo oferece a religião como fundamento, as tradições como fundamento, a cultura como fundamento, as finanças, pessoas, força das trevas. Todos esses fundamentos serão abalados e ruirão. Não vão permanecer. Apesar de estarmos comparando Jesus ao fundamento de uma construção de engenharia civil, a comparação é somente um paralelo natural para ampliar o nosso entendimento espiritual. Estamos comparando uma construção de engenharia civil, mas só para ampliar o nosso conhecimento espiritual. A edificação da igreja não trata da edificação de prédios físicos, mas sim de vidas humanas. Quem participa da igreja? Vidas, pessoas humanas. Pessoas são mais importantes que prédios. Jesus Cristo é o fundamento de toda a vida. Jesus Cristo é o fundamento da vida individual, pessoal. O fundamento da igreja, da vida coletiva, do corpo. O fundamento de toda a palavra de Deus é o próprio Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse, toda a Bíblia tem Jesus, o Cristo, como seu princípio. Todas as profecias falam de Cristo, de Gênesis a Apocalipse. É Cristo, a Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia fala de Cristo do começo ao fim. E tem uma parte especial em Atos dos Apóstolos que diz: em nenhum outro nome há dado debaixo do céu ou do sol pelo qual os homens possam ser salvos, a não ser Jesus Cristo.
A palavra de Deus profecia, as profecias começam em Cristo, o seu meio é em Cristo e termina com a segunda vinda de Cristo para o mundo, mas para a igreja é o arrebatamento. Como nós estabelecemos sobre esse fundamento? Vamos ler um texto agora, Mateus 7, de 24 a 27. Eu disse que hoje não é uma mensagem, é um seminário. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Então a vida só muda quando nós escutamos a palavra de Cristo e praticamos. E as pratica. O próprio Jesus falando, o Senhor Jesus falando: assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então quem é o homem prudente? Aquele que decidiu em vida edificar sobre Jesus Cristo, que Cristo é o Filho do Deus vivo, com ouro, prata ou pedras preciosas. Continua: e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Meu irmão, minha irmã, se você não quer cair, é só estar sobre a rocha. Não inventa moda. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem louco, insensato e louco, que edificou a sua casa sobre areia. Meu irmão, não adianta ficar vendo as coisas do mundo, esse mundo passa. Jesus diz: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Querido, nós vamos continuar lendo a Bíblia na eternidade. Se você não gosta de ler a Bíblia, agora eu não sei o que você vai fazer na eternidade, porque na eternidade o próprio Deus vai nos ensinar a Bíblia. É bom você começar a gostar da Bíblia. Aleluia. Meu Deus. Os dois personagens dessa narrativa têm algo em comum. Esses dois tipos de homens que nós colocamos, o louco e o prudente, têm algo em comum: os dois ouvem a palavra. Os dois ouviram a palavra. Qual é a diferença deles? É que um resolveu praticar a palavra, e esse que resolveu praticar a palavra, a Bíblia diz, o próprio Jesus diz: ele construiu sobre mim. E ele diz que o outro que construiu sobre a areia não foi sobre Jesus. Amados, muitas pessoas, quando partirem para a eternidade, eles vão saber que nunca edificaram sobre Cristo, porque aqueles que estão edificando, fazendo a sua própria casa fora de Cristo, Jesus não vai assinar. Nós temos engenheiros, temos arquiteto aqui na igreja. Você sabe que para uma obra funcionar e permanecer, para que ela não seja embargada, tem que ter assinatura do arquiteto ou do engenheiro. Para você permanecer com Deus eternamente, você tem que ser aprovado por Cristo. É Cristo que vai dizer se a construção da sua vida está nele ou não. Por isso que nós vemos pessoas que está indo, daqui a pouco cai e se prostra. Por quê? Porque ele achou que estava construindo em Cristo. É como se ele falasse assim: Cristo, eu estou construindo, estou fazendo para o Senhor, estou fazendo para o Senhor. Aí Cristo fala: vamos ver se está fazendo para mim mesmo. A hora que Cristo vai assinar: não, essa obra não é minha, você está fazendo para você. Mas toda obra que é feita rendida em Cristo, de pessoas que decidiram viver em santidade, pessoas que decidiram viver para ser um canal de Deus para salvar outras vidas. A visão dessa igreja é salvar vidas e depois treinar elas. Essa igreja só existe para salvar vidas e depois treinar elas. Para quê? Para que elas continuem salvando e continuem treinando vidas. É uma igreja de governo. Aqui ninguém vem para ser abençoado. Todos que vêm aqui já são abençoados. É a partir daqui. Aleluia. Assim temos dois indivíduos que ouvem a palavra. Só que eu quero destacar aquele que foi prudente. A diferença está na aplicação prática da palavra na vida pessoal. Se você ouve essa palavra e pratica na sua vida, você está edificando sobre Cristo. Se você ouve a palavra e não pratica, você está edificando na areia.
O sábio ouve e pratica, o louco ouve e não pratica. A pior loucura que um homem pode cometer é construir fora de Cristo. Posso brincar com vocês? Sim ou não? É quando o rapaz casa, a mãe, os pais da noiva, da mulher dele, tem um terreno no fundo, ele vai e constrói no fundo. Quando ele sai, ele não pode tirar a casa. Vocês estão aí ou não? Então, pessoas que estão construindo fora de Cristo não pode reaver a sua vida. Ao olharmos esse texto, podemos procurar visualizar as duas construções, e talvez a primeira imagem a ser considerada seria o que o primeiro construiu, a casa sobre rochedos. Praticar a palavra ouvida é cavar além da areia e da terra, é cavar inclusive a rocha e estabelecer os fundamentos. Como é que eu cavo, pastor? Cavar é crer, cavar é receber, cavar é declarar o que creu. Cavar na rocha é você ir para a tua casa dizendo assim: eu estou em Cristo, a minha vida está sendo construída em Cristo, a vida da minha família está sendo construída em Cristo, os meus filhos estão sendo construídos em Cristo. Cristo é a razão da minha vida, a palavra dele é a minha única regra de fé e prática. A minha fé não está em outra pessoa a não ser em Cristo. Eu e minha casa servimos ao Senhor, e eu e minha casa vamos passar eternamente com Ele. Aleluia. O sábio cava até penetrar a rocha, aproveitando todo o tempo, inclusive a calmaria. Queridos, a Bíblia diz que vai ter vento, a Bíblia diz que vai ter enchente, a Bíblia diz que vai ter chuva. Eu estou construindo algo, um pensamento na sua mente. Então, enquanto não tem chuva, enquanto não tem vento, enquanto não tem enchente, vai cavando na rocha. Meu irmão, depois que vem o vento, depois que vem a chuva, na chuva, eu nunca vi ninguém cavar na chuva. O problema é que tem pessoas, quando está chovendo, ele está querendo consertar, porque a chuva vem, a enchente vem e tira a areia, e começa a aparecer o alicerce, e ele vai lá com a capa tentando fazer o alicerce. Não adianta tentar fazer o alicerce na chuva, vai embora, a casa já era. Então, enquanto você tem paz, está tudo calmo, cava na rocha. Aleluia. O louco cava só na areia, ele para na rocha porque ele acha difícil. Coloca os fundamentos apenas na areia. No tempo de adversidade, tenta cavar a rocha, mas a tempestade leva a areia e a casa é destruída. Na medida que construções como essas iniciam e avançam, podemos até ficar mais impressionados com a construção do homem louco. Quem está construindo coisas rasas na vida, quem está construindo a sua vida rasa em Cristo, essa casa sobe rápido, essa casa fica pronto antes, essa casa parece que está feito antes. Quando vai fazer alguma coisa, você pode ver que eles colocam estapa em volta, certo? Coloca tipo um muro de cerca em volta ali com as placas, e você só ouve barulho, e passa 1 mês, 2 meses, 3 meses e nada. Ele está cavando na rocha. Agora, quando coloca uma tabuinha em volta, daqui a pouco, a semana que vem, você passa lá, já tem uma casa feita. Foi sobre areia. Hoje as pessoas querem tudo rápido. Ouça isso aqui agora, Lucas 6, 47 e 48. Olha lá. Qualquer que venha a mim, Jesus falando, e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo. Cavou e abriu bem fundo. Você é acostumado a fazer isso aqui, ó. Isso aqui é cavar na areia. Isso aqui é cavar na areia. Cavar na rocha é você abrir. Espírito Santo, vamos ler a Bíblia. Um caderno e uma caneta do lado. Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo aqui?
Tem alguma promessa aqui? Tem algo que o Senhor quer aplicar na minha vida? Vai para a quarta dimensão. Demora. Eu não tenho tempo, tenho que trabalhar. Cavando na areia. Quanto mais você tem que fazer durante o dia, mais você deveria passar tempo com Ele. Mas eu entro logo às 6, então acorda às 5. E pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, olha lá, vindo a enchente, bateu com ímpeto, com força, e a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, nem mexeu, porque estava fundada sobre a rocha. Aleluia. Olha lá o próximo. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Pastor, não estou entendendo ainda. Dá um exemplo bem prático, bem atualizado. É o crente que qualquer coisinha, meu Deus, não vou mais na igreja, também não vou mais, magoei. Esse é o que cavou na areia. O diabo não pode olhar para ele, que ele já está tremendo. Quem cavou na rocha, entra ano e sai ano, ele está com a cabeça erguida, porque Cristo o mantém firme, olhando firmemente para Jesus, independente das circunstâncias. Pastor, não estou entendendo ainda. Quem cavou na areia é aquele crente frouxo. Quem cavou na rocha é aquele crente que, mesmo na dificuldade, ele ainda consegue estender a mão para ajudar um outro crente. Ele já é líder de líder. O apóstolo Paulo disse assim: eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o depósito da minha fé até aquele dia. Paulo está dizendo: eu sei em quem eu estou fundamentado. O fundamento que está debaixo da minha vida é Cristo Jesus, e Ele é suficiente para fazer eu passar por toda essa vida firme com Ele. Aleluia. O posicionamento de ser sábio na vida ou louco é um posicionamento individual, é você que escolhe. Não poderemos culpar outros pela nossa loucura. O texto de Lucas volta a ratificar a condição de ouvir e observar, praticar a palavra. Nesse texto, entretanto, o autor acrescenta que praticar os mandamentos é comparado a cavar fundo na rocha, lançando sobre o fundamento. Pastor, não estou entendendo ainda. O que a Bíblia diz em relação a você e o seu marido? O que a Bíblia diz em relação ao seu marido e você? O que a Bíblia diz em relação a você e seus filhos? O que a Bíblia diz em relação a você e seu trabalho, seu patrão, você e outras pessoas? O que a Bíblia diz entre você e os ímpios? O que a Bíblia diz entre você e o seu passado? O que a Bíblia diz entre você e o seu presente e o seu futuro? Pratica isso. Isso é cavar na rocha. Alguns cristãos não se esmeram em conhecer a vontade de Deus para as suas vidas. Ler a palavra de Deus e praticar é você saber o que Deus tem para mim. Eu quero saber. Amados, a Bíblia é chamada de Antigo Testamento e Novo Testamento, ela é dividida. Eu não sei por que você não entendeu ainda, mas eu vou ser claro, agora você vai compreender a partir de hoje. Quando uma pessoa muito rica ela morre, ela deixa o quê? Um texto? Então tudo que eu deixei para você está no texto. Então Jesus, tudo que Ele deixou para nós está no Testamento, mas no Novo. Então eu preciso ler o Novo Testamento, e aí eu vou entender o Velho Testamento, e aí eu vou saber o que Ele deixou para mim, o que Ele quer que eu viva, como Ele quer que eu viva, o que Ele quer que eu faça. Por isso que nós cantamos: eu sou o que meu Pai diz que eu sou. Está na Bíblia. Você não é o que você pensa, você não é o que a sua cabeça mostra para você, você é o que a Bíblia diz que você é. Aquele que porém cava fundo, medita na palavra
e mesmo com lutas, continua crendo na palavra. Este cava fundo e lança base nas colunas da sua casa, na rocha. Alguns exemplos: o indivíduo ouve sobre oração, mas nunca pratica. O pastor ministra sobre oração, só que você não ora. Tem que orar. No dia das adversidades, eu quero profetizar que agora vocês vão orar. No dia da adversidade, quando não há mais tempo para treino, como realizará esse ato? Amados, pensa comigo uma coisa. Daniel orava 3 vezes por dia. E eu não estou fazendo regra para você orar. Você ora quando você quiser. Aliás, a Bíblia diz: ora sem cessar. Então Daniel, ele foi lançado na jaula dos leões, na cova dos leões. Eu pergunto para você: os leões com fome, você é jogado na jaula dos leões, os leões rosnando lá, sei lá, rugindo. É hora de orar? Você consegue orar com o leão rugindo, querendo comer você? Quem consegue orar com o leão? O rugido de um leão é ouvido a 10 quilômetros. E se você tiver apenas alguns metros, como ele estava? Então, a hora que você cai na jaula dos leões, não é hora de orar, é hora de você usufruir da oração que você já fez. Ah, mas eu não orei. Vai ser comido. Entende isso? Então o crente que cava na areia, quando ele cai numa situação difícil, aí ele começa: eu tenho que orar, e procura um e procura outro, procura um e procura outro. Por quê? Porque ele não orava. Por que o leão não comeu Daniel? Porque Daniel não tinha cheiro de carne. Vocês estão aí? Então o que eu estou dizendo? A hora que chega a situação difícil não é hora de orar. É hora de você usufruir da oração que você já tem, da sua intimidade com o Pai. Por outro lado, aquele que cultivou a vida de oração conhece o seu Deus e sabe como orar, e que Deus, o Pai, ouve as suas orações. Então, uma pergunta: que adversidade sobrevém aos homens que vivem na terra? Jesus falou assim, que vem 3 adversidades. Primeira adversidade: todos nós vamos passar por chuva, todos nós vamos passar por ventos, todos nós vamos passar por enchentes. Pastor, o que é isso? Diga para o seu irmão assim: aperta o cinto agora. 3 tipos de adversidade que pode vir sobre a construção da nossa casa, da nossa vida. O texto nos apresenta 3 adversidades e apresenta a sua vinda como algo que pode suceder a qualquer instante, a qualquer pessoa. Ou seja, chuva, vento e enchente pode vir a qualquer pessoa, a qualquer instante. De repente pode vir sobre a minha e a sua vida. Então pode vir chuva. Chuva significa que vem do alto, Satanás. A chuva pode representar os ataques de Satanás e seus demônios. A chuva vem de cima, das potestades do ar, englobam as opressões malignas. Então, em algum momento da vida, o diabo pode querer atacar a sua família, atacar a sua vida. E se você não estiver firme em Jesus, como vai subsistir? Para subsistir os ataques do Satanás e dos demônios, você tem que estar em Cristo. Ventos fala dos homens, porque ventos vêm dos 4 cantos da terra. Os ventos são ataques por terra, podem representar a oposição de pessoas ao nosso redor, incluindo resistências para avanço. Ou seja, pessoas podem levantar para ir contra você aqui na terra. A Bíblia nos fala de ventos de doutrina que são criadas pelos homens e querem nos tirar a simplicidade de Cristo. Manifestam-se entre outros como confrontos, discriminações, maledicências e perseguições. Ou seja, o que você vai fazer quando pessoas começarem a perseguir você? Quando pessoas começarem a falar mal de você? Quando pessoas começarem a caluniar você? Se Jesus é o Senhor de uma vida, ninguém será mais forte do que Ele para tirá-la do seu cuidado. Se você está em Cristo, ninguém é maior que Cristo para tirar você dele. Entretanto, se Ele é apenas um conhecido da pessoa, se Jesus não é o teu Senhor, é apenas um conhecido, a pessoa pode sofrer muito.
pode sofrer muito com outros senhores da vida. Há um grande risco da mesma ser levada cativa por seus ideais. As enchentes fala do mundo, fala dos cuidados do mundo, ataques por baixo, ações que crescem na medida em que a presença do mal se apresenta e manifesta mais. É algo que vem da terra e vai subindo, na tentativa de enredar, desfigurar tudo que encontra pela frente. As enchentes representa a concupiscência da carne, ou seja, a vontade pecaminosa da carne. É quando você fala assim: nossa, o mundo tem tanta coisa bonita, eu não conheço nada ainda. Olha as enchentes aí. Aleluia. Aleluia. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, desejo de posse e fama, nunca está contente com nada. As aflições sobrevêm a todas as pessoas, mas como elas saem dessas investidas contra as suas vidas é que determina a sua continuidade e a sua vitória. Tem um versículo que vem comigo, que eu sempre digo: mas graças a Deus que sempre me faz caminhar em triunfo por meio do Senhor Jesus Cristo. Então quem tem Cristo, está sobre Cristo, ele sempre caminha em triunfo, mesmo que haja ataque do diabo, mesmo que haja ataque de pessoas, mesmo que haja ataque do mundo. As aflições sobrevêm então sobre cada pessoa. O que vai diferenciar é o alicerce, onde ela colocou o alicerce dela. Não somos chamados a viver vida de aparência, mas vidas com substância, firmeza, fundamentadas na palavra de Deus. Se a minha vida está fundamentada em Cristo, está fundamentada na palavra, eu não temerei os ataques. Último ponto: quando devo lançar os alicerces da construção? O tempo para lançar os alicerces, conectar-se à rocha, é em todo tempo. Todo tempo possível que você tiver, vai cavando na rocha, principalmente nos dias de tranquilidade. Você está naquele dia que não tem enchente, você está naquele dia que não tem ataque do diabo, você está naquele dia que não tem ataque de pessoas, cava na rocha. Pastor, mas já cavei 1 quilômetro, cava 2. Vai cavando. Escute, amados, o soldado no exército é treinado em dias de paz. Em dias de paz, os soldados do exército treinam. A vida futura depende de como ele se cava hoje. Então imagina se o exército for treinar quando tiver a guerra. É a mesma coisa que cair na jaula dos leões sem ter orado. Quando a tempestade chegar, é tempo de usar dos alicerces e não de estabelecê-los. Ei, escute, quando vier os ataques, eu e você já temos um alicerce firme em Cristo. Não é tempo de estabelecer. Você consegue imaginar, a hora que vem as dificuldades, você pega cimento, pega pedra, você nem sabe como é que faz aquilo lá, pega não sei o que, e chovendo, e você com guarda-chuva, com a capa, tentando fazer ali, não dá. Quando vem as lutas, as dificuldades, você precisa estar tudo pronto, é só usufruir daquele alicerce. Não é tempo de estabelecer o alicerce, é tempo de usufruir do alicerce. Aleluia. Faz-se necessário que já estejam lá os alicerces. O sábio é aquele que lê a Bíblia, participa junto com a igreja, vai aos cultos, dizima por reconhecer o amor de Deus, e faz isso em tempos de paz e em tempos de turbulência. Não é movido pelas dificuldades e pressões que sofre. Ele é sábio e aproveita bem todos os momentos. O sábio, ele não é uma pessoa reativa. O sábio é uma pessoa proativa. Pastor, o que é isso? Uma pessoa reativa é aquela que fica esperando para ver o que vai dar. Vamos ver, Deus está com nós, né? O proativo é aquele que deixa tudo pronto, a hora que vir está pronto. O que é reativo, ele fica esperando acontecer. Tudo isso acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Em vez de ler a Bíblia e se cavar na rocha, está dando milho aos pombos. Aí vem as lutas. Efésios 5, 15 a 16, olha lá.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo, ou seja, todo o tempo que você tiver, procure cavar na rocha. Precisamos combater a ideia institucionalizada por alguns de que na hora do aperto apelamos para Deus. Está na hora de nós mudarmos isso. Esta não é a casa sólida, boa e firme. Eu nunca vi, queridos, ninguém chamar um corpo de bombeiro para tomar café na sua casa. Quando chama o corpo de bombeiro é porque está pegando fogo. Precisamos adquirir novos hábitos. Você adquire novos hábitos. Eu não consigo ler, leia por 21 dias, você vai conseguir. Precisamos adquirir novos hábitos, exercer novas posturas de vida, mesmo que num determinado momento não se esteja sob pressão. Olha lá Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Você leu a palavra, você está praticando a palavra, você está no culto com a igreja, você ora, você está ali na presença de Deus, você crê na palavra, então fica firme. Encontramos em Noé um belíssimo exemplo de homem sábio, mesmo com toda a geração se corrompendo. Escute, toda a geração se corrompendo. Tem crente dizendo assim: mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você é crente. Noé permaneceu fiel a Deus. Quando foi chamado para construir a arca, ele cavou e cavou muito fundo, por muitos anos. Só que literalmente vieram as chuvas, os ventos e as enchentes, e ele e sua casa não caíram e foram salvos. A Bíblia diz que no tempo de Noé, 8 pessoas, ele e sua casa foi salvo. Como você tem se deparado com as adversidades da vida? Uma posição serena, uma posição da certeza que a sua casa está sobre a rocha, mas também está conectada nas rochas através dos alicerces. Eu quero pregar para a EBI agora. EBI, as criancinhas pequenas agora. Eu gostava muito da história dos 3 porquinhos, o desenho dos 3 porquinhos. E um porquinho gostava só de cantar e só de se divertir. E um construiu a casa de madeira, outro construiu a casa de palha. Mas tinha um porquinho trabalhador, e ele construiu de alvenaria, com cimento, e fechou bem fechado. E eles cantavam assim, ó. Todos os 3 cantavam: quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo? Vai para a IBI que eu estou pregando agora. E aí o lobo veio, chegou o dia mau, e o lobo chegou na primeira casa de palha e soprou. Vou contar uma historinha assim. Era uma vez, né? Era uma vez, a história dos 3 porquinhos. Lembra? Era uma vez. E aí o que aconteceu? Soprou e a casa foi para o alto. A casa de palha foi para o alto. Depois ele correu para a casa do outro que tinha feito a casa de madeira, de pau, e também soprou e foi embora. A casa, caiu a casa. Mas quando chegou na casa do porquinho trabalhador, o lobo soprou, soprou, soprou e não caiu. E aí sim eles puderam falar: quem tem medo do lobo mau, lobo mau. Quem está em Cristo, ele não tem medo do lobo mau. Por isso que Jesus, quando chega, diz: não temas. Sabe o que Jesus está falando? Pode vir um vento, pode vir a chuva, pode vir o que vier, eu te sustento. Você está sobre a rocha. Aleluia. Aleluia. Os que estão em Cristo, alicerçados na rocha, não deveria jamais reagir diante da adversidade. Ele deveria desprezar a adversidade. Como é que você despreza a adversidade? O inimigo pelejou, 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 mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová e foi ele quem caiu.
Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem está na rocha não deveria se preocupar, mas deveria desprezar a afronta, desprezar a situação, porque você está em Cristo. Reagir é entrar no campo do diabo. A postura que devemos tomar é agir e não reagir. Toda vez que você reage com medo, e no medo ele te vence. O medo te paralisa. O medo faz você ficar com obsessão, depressão. A reação é explosiva, intempestiva. A ação é de acordo com a vontade do Pai e de acordo com a direção do Espírito Santo. Quando acontece uma situação na sua vida, você diz assim: Espírito Santo, como nós vamos sair dessa? Se a pessoa não está fundamentada na rocha, o que ela faz? Ai, estou desesperado. Crente dizendo que está desesperado, irmão, como assim? A não ser que você construiu sobre a areia. Aí você está vendo um alicerce caindo. Se em tempo de paz a pessoa orava e tinha respostas de Deus, em tempo de tribulação poderá acionar a oração com certeza, que também nesta hora o Senhor a acolherá e responderá. Para estarmos firmados no fundamento, precisamos ter intimidade com a palavra viva e uma vida na prática da mesma. Se tivermos um crescimento sadio, ou seja, se aproveitarmos as oportunidades concedidas por Deus para esse crescimento, seremos inabaláveis sobre a rocha. Essa igreja tem oferecido um alimento sólido para todos aqueles que querem cavar na rocha. Ele é fiel e justo para não deixar que nos sobrevenha tentação que não podemos suportar, mas dará o escape se estivermos andando com Ele e crescendo na tua palavra. Escute, para quem anda com Jesus, para quem ouve a sua palavra e pratica, sempre haverá uma porta de escape. Nenhum problema que vier na sua vida ficará sem solução, porque Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, amados, vocês estão construindo a vida cristã sobre a rocha que é Cristo Jesus. O material que vocês estão usando, que nós vamos usar, estamos usando, é ouro, prata e pedra preciosa. Nós acabamos de abandonar madeira, feno, palha. Lembra dos porquinhos? Caiu tudo. Então joga fora isso. Vamos ficar com ouro, com a prata e pedra preciosa. O que é ouro? Andar em santidade, andar na santidade de Cristo. O que é prata? Salvar vidas. Vamos ganhar almas para Jesus. Anuncia boa notícia para as pessoas. E o que é as pedras preciosas? Todos os dons que Deus te deu, coloque a serviço dele, para o reino dele, aleluia. Fazendo assim, você não só estará salvo, mas no dia do tribunal de Cristo, você será presenteado, aleluia, glória a Deus. E o último texto é 1 Coríntios 10:13, olha lá: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação, antes com a chuva, com o vento e com as enchentes, não importa, com tudo isso, antes com a tentação, dará também uma porta de escape, aleluia, para que você possa suportar. Por que você vai suportar? Porque Cristo te sustenta, Ele é o fundamento. Se você crê nessa palavra, diga amém. Coloque-se em pé, diga assim comigo. Você que não tem esse fundamento ainda e gostaria de ter esse fundamento sobre a sua vida, que é Jesus Cristo, faça essa oração comigo. Você que quer o perdão, você que quer viver uma vida com saúde divina, você que quer viver uma vida abundante, uma vida gostosa em Cristo, uma vida que vale a pena ser vivida, faça das minhas palavras as suas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, morreu por mim numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. Eu declaro que Jesus Cristo, esse Jesus Cristo, é a rocha da minha salvação. Eu recebo o seu perdão, eu recebo o seu amor, eu recebo a sua purificação, eu recebo a sua ressurreição, eu recebo a sua justificação, eu recebo a sua herança,
e desligo a minha alma de todos os pactos que fiz no passado e declaro que agora vivo uma nova vida, servindo a Cristo, servindo pessoas. Se você crê nisso, diga amém. Se você disse amém, você é um salvo. Então agora construa sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, que não conhecia Jesus e fez essa oração pela primeira vez?